Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $59.500. Bitcoin está lutando nessa zona próximo dos 60k. E a gente começou a semana com bons dados de inflação. Vamos tentar entender o que está acontecendo no Bitcoin, nos mercados globais e o que a gente espera para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o diário aqui do Bitcoin, depois a gente vai abaixar os tempos gráficos. Vamos também falar um pouco sobre os indicadores de sentimento, o que eles denotam aqui para a gente no longo, no médio e no curto prazo. Vamos falar sobre onde estão as ordens de instituições. E por fim, também vamos fazer uma análise do ETH, mostrando para vocês como o ETH estava forte ontem, deu uma fraquejada hoje, mas tem uma situação positiva por trás, tá bom? Mas antes de começar, algumas notícias econômicas aí. A primeira é a inflação ao produtor que saiu lá nos Estados Unidos, melhor do que o esperado, tá bom? A gente teve esse dado saindo muito bom. Como vocês podem ver aqui, olha só, a gente teve o núcleo da inflação ao produtor vindo 0%, sendo que a expectativa era 0,2%. Isso fez esse núcleo no anual ir para 2,4%, sendo que a expectativa era 2,7%, vindo de 3%. Foi muito bom. Já a inflação cheia, a gente teve 0,1 no mês, a expectativa era 0,2. Isso fez a inflação no ano ir para 2,2, a expectativa era 2,3. Ou seja, veio tudo melhor do que o esperado, né? Isso é um bom sinal. E é claro que essa inflação não é tão importante quanto a inflação ao consumidor, que é amanhã, tá? Mas vocês podem ver que ela também é até mais volátil, né, do que a inflação ao consumidor. A gente, inclusive, já tinha caído nessa inflação, voltou a subir e voltou a cair agora, né? E é bom que caia, porque, obviamente, a inflação ao produtor acaba influenciando a inflação ao consumidor, né? Não é direto, mas existe uma correlação evidente. Beleza? Então, foi bom que esses resultados vieram melhores do que o esperado. E de cara, a gente já entende aqui que isso foi bom para o mercado, né? Lembra que ontem a gente estava discutindo sobre, pô, se tiver uma inflação muito melhor do que o esperado, o mercado pode ficar com medo de uma recessão? Beleza, inflação ao produtor não é a mais importante. Mas de maneira muito clara, o mercado adorou, né? A gente tem uma Nasdaq subindo 1,6%, um S&P subindo quase 1%, rompendo os topos da semana passada, o que é um ótimo sinal, né? A gente, pô, realmente está fazendo um padrão em V bonito aqui e tendo essa recuperação, que também ajuda o Bitcoin e as criptos, tá bom? Então o Bitcoin que estava caindo aí na madrugada, depois dessa inflação, ele começou a subir. Beleza? Então isso é um bom sinal. Tá muito semelhante, né? Tanto o S&P, quanto o Nasdaq, quanto o Bitcoin. Show de bola? Legal. Entendendo isso, a gente também pode falar um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin, né? E para isso a gente vai pegar o diário, né? No diário, vocês sabem, caras, a gente está no meio dessa consolidação aqui, mas no semanal a gente vem de uma tendência de alta. Então, eventualmente, caras, eu realmente acredito que a gente vai para fazer esse rompimento. Mas a gente não pode esquecer que a gente vai ter algumas zonas de resistência significativas. E a partir daí eu vou traçar o fio da máxima até os 49 ali e ver que a gente está brigando justamente nas regiões de Fibonacci desse movimento. Outro ponto importante que eu destaco também é que se eu pegar a inflação dos 70 mil dólares, que também é importante, a gente parou justamente no 0,618. Ou seja, nós vamos ter algumas zonas chatas, algumas zonas que a gente ficou por bastante tempo brigando, mas sem sombra de dúvidas, já é interessante que a gente tenha conseguido recuperar algumas zonas de resistência, como, por exemplo, a região dos antigos fundos no 54, a região dos antigos fundos no 56, tá bom? Então eu vejo que a gente está num bom caminho e beleza, era natural que a gente não conseguisse romper de uma vez com força, mas é o que a gente está fazendo aqui agora, me parece que é testando essas resistências acima e fazendo uma retração do movimento quando a gente olha para tempos gráficos menores, como por exemplo 4 horas, tá bom? Então no 4 horas, o preço chegou justamente naquela região de 57.500, onde a gente estava falando e estava de olho para olhar para novos investimentos, tá? E eu acho que a situação não mudou muito. Eu acho que a gente continua olhando para essa zona como uma zona que a gente poderia sim ter oportunidades de investimentos aqui em altcoins, tá bom? O Bitcoin, você sabe, é a minha visão, só abaixo dos 55 mil dólares por causa do tempo gráfico no semanal. Mas se a gente volta aqui nesse 57.500 que a gente foi na segunda, acho que seria um bom sinal para você olhar para altcoins específicas e fazer compra. Talvez ontem não tenha sido o melhor dia, porque as altcoins estavam performando muito bem em relação ao Bitcoin. Mas hoje, que elas estão performando um pouco pior, se voltar de 47.500, eu acredito que vai ser uma oportunidade de acumulação
em especial para quem não comprou nas quedas, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é o sentimento, tá? E o sentimento, na minha opinião, ele tem seus pontos positivos, assim, tá? Ao mesmo tempo que esses pontos positivos, eles estão de maneira mais clara no longo prazo, tá? Então a gente sabe que a gente teve a maior venda mercado do semanal na semana retrasada ali, a gente sabe que a gente tem uma mega divergência bullish no CVD e que a gente teve muita compra quando a gente foi ali no 61, 62, né? Lembra aquela compra muito forte no 4 horas? Então o que eu tô vendo aqui que a gente tá nós estamos dando uma resetada, digamos assim, esse tanto de gente que comprou, e a partir daí a gente pode depois ver um Bitcoin subindo. Parece que falta ainda uma queda com uma venda mais desesperada aqui, parece que falta. Talvez a gente tenha isso no 57.500, onde a gente teria oportunidade, tá? Outro ponto que parece que está faltando para mim é um movimento de alta mais forte com aumento de open interest. Então, eu acho que romper de vez esse 62 e pouco aqui que a gente parou, com o Open Interest melhorando, a gente começa a realmente ter uma situação muito boa. A partir daí a gente estaria rompendo o 0,618 e deixando bem claro aqui para o preço que a gente está querendo ir para novos patamares. Nós vamos ter essas resistências ali dos topos próximos aos 70, por exemplo, um ponto de controle ali nos 65, teremos, mas parece que o que está faltando aqui, de maneira muito clara, é um rompimento dos 62 com o sentimento melhorando no curto prazo também. No longo prazo está ótimo, no curto prazo, cara, ainda está um pouco indeciso, né, essa região aqui. Então, para mim, não mudou a situação. Eu não vou fazer um long do Bitcoin aqui. Se a gente for mais próximo desses fundos, eu posso olhar para comprar como investimento o Bitcoin. Já se a gente for nos 47.500, olharia para altcoins específicas para fazer investimentos ou longs, caso a gente tenha uma tendência de alta clara nessas altcoins. Beleza? Show de bola. Para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre as ordens das instituições e do ETH. Em relação às ordens das instituições, muito pouca coisa, tá? Infelizmente, aquelas ordens seguraram o preço ali nos 61, 62 mil dólares, né? Elas tiraram, né? Mas depois a gente acabou corrigindo. Nesse momento aqui, tem uma ordenzinha ali no 62, 61.800 ali, tá? Então, me parece que é a zona que a gente precisa romper mesmo, 62. Já abaixo, pouca coisa também, uma mini pressãozinha ali no 57.500, o que seria uma zona onde eu cogitaria, e depois só lá no 55 e tal, né? Então, acho que de maneira muito clara. Pô, não comprei Bitcoin, cara, 55 é a sua zona de compra. Eu não vou comprar porque a gente já comprou nessa região algumas vezes, né? E zona de resistência, 62 mil dólares. Me parece bem claro isso aqui, tá bom? Falando um pouco sobre o ETH, caras. E o ETH, na minha opinião, a situação é bem parecida com o Bitcoin. Ontem performou melhor que o Bitcoin, hoje está performando pior. Tá um pouco estranho assim, né? Mas a gente vê que no longo prazo, caras, o que a gente está fazendo é um reteste no semanal de zonas de resistência. Cara, realmente não esperavam o ETH caindo aí 50%, quase 50% das máximas, o que claramente foi uma grande, grande oportunidade de acumulação. Nesse momento, caso a gente tenha uma nova oportunidade de acumulação, para mim, zona de compra muito clara, igual a gente teve ali próximo dos 2.500 dólares, tá bom? É justamente a zona que eu cogitaria compra de ETH no longo prazo. Vou comprar? Não vou comprar, porque a gente estava comprando muito aqui. Mas quanto mais próximo desse fundo, mais atrativo vai ficar uma compra no ETH para mim. Para quem não comprou a partir de 2.500, é compra. E long, vai fazer um long no ETH? Cara, eu não vou fazer um long no ETH por um motivo muito semelhante ao do Bitcoin. Apesar de a gente estar aqui nesse momento fazendo padrões da continuação da baixa, né, o ETH está um pouco mais feio do que o Bitcoin, digamos assim, e a gente não está numa tendência de alta no curto prazo, tá bom? Então aqui eu dou preferência mais para investimentos, ao mesmo tempo que eu vou olhar para altcoins que já estão nessa tendência de alta no 4 horas, tá bom? Bitcoin e ETH não estão, então eu sou um pouco mais conservador aqui nesse curto prazo, e não está tão claro quanto para mim está o longo prazo, tá? O longo prazo aponta para cima. O curto prazo ainda aponta uma certa consolidação e dificuldade aí para os próximos dias, mas tudo pode mudar caso a gente rompa com essa melhora dos indicadores dos 62, tá? E detalhe, amanhã, decisão, né? A gente amanhã tem Nasdaq e S&P provavelmente muito voláteis com o CPI, que deve aí ter, a gente deve ter uma boa noção de que se o mercado vai subir após isto ou não, tá? Lembrem-se, a gente tem aí uma expectativa no anual que venha 0,2 e que vá para 2,9 a inflação, seria a menor inflação desde 2021. Vamos ver se isso acontecer, eu espero algo muito positivo nos mercados. Beleza?
Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!